Boa noite. A Central das Eleições está entrevistando essa semana, ao vivo, os assessores de economia dos 5 candidatos à presidência da República mais bem colocados na pesquisa Ibope. Eles foram escolhidos pelos partidos e a ordem das entrevistas decidida em sorteio, na presença dos representantes desses partidos. A gente quer oferecer a você, telespectador, a oportunidade de conhecer melhor o programa de cada candidato e as soluções dos partidos para os problemas da economia brasileira. Hoje, nosso convidado é o economista Pércio Arida, do PSDB. Ele representa o candidato Geraldo Alckmin. Pércio Arida é doutor pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi presidente do BNDES no governo Itamar Franco e presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso. Fez também carreira na iniciativa privada. O sorteio determinou que o assessor de economia do PSL, Paulo Guedes, seja o entrevistado de amanhã, quinta-feira. Mas o economista ainda não confirmou presença. Na sexta-feira, vamos receber Eduardo Janete da Fonseca, indicado pela Rede. Nós já entrevistamos Guilherme Mello, do PT, e Mauro Benevides, do PDT. Participam comigo dessa série de entrevistas os jornalistas Júlia, do Ailib, e Carlos Alberto Sardenberg, João Borges e Valdo Cruz. Eu vou ser a mediadora e começo fazendo a primeira pergunta. Pércio, obrigado por estar aqui com a gente. E você tem dito, e o candidato Geraldo Alckmin também, que vocês vão, em 2 anos, acabar com o déficit público. E eu queria trazer uns dados que você conhece muito bem, mas é só para ilustrar a nossa conversa, que são as despesas. Peguei os dados hoje no Ministério da Fazenda. As despesas primárias são, quer dizer, sem o pagamento de juros, 1,384 bilhões. É isso que o governo gasta em um ano, sem pagar o que ele gasta de juros. As obrigatórias, ou seja, com determinação legal, constitucional, são 1,256 bilhões. Essas discricionárias, que eles chamam de discricionárias, vocês economistas chamam assim, mas que é, na verdade, o dinheiro da máquina e é o dinheiro do investimento, né, que paga todo o funcionamento do governo e mais. Esse aqui é o livre, é o gasto livre, 128 bilhões. Isso é 9,25% do total. Ou seja, só tem esse dinheiro que pode mexer. Mesmo assim, não pode mexer muito, porque tem que investir e tem que pagar o custo da máquina. O déficit no ano que vem é 139 bilhões. Quer dizer, essa promessa de, em 2 anos, resolver esse rombo que está aí conosco há 6 anos, no ano que vem é o 6º ano, ele não parece político demais e pouco técnico? Vamos lá, Miriam. A questão complexa, eu vou por partes. Primeiro, uma questão filosófica. Nós não vamos aumentar impostos, criar novos impostos. Resolver um problema fiscal aumentando impostos é sempre a solução fácil. É errada. O Brasil já tem uma carga tributária alta demais. A nossa carga tributária é regressiva, pode ser tornada socialmente mais progressiva, tirando alguns benefícios dos mais ricos, deve ser simplificada enormemente, tem várias propostas nesse sentido, deve ser tornada mais, digamos assim, amigável ao investimento como um todo, daí é importante diminuir o imposto corporativo sobre renda e CSL e contribuição social sobre lucro líquido e taxar dividendos, mas como um todo a carga tributária já é muito alta. O que nós vamos fazer em matéria tributária é rever desonerações. O Brasil partiu está num patamar muito elevado de desonerações. As onerações são ineficientes, beneficiam alguns setores em detrimento de outros e claramente precisam ser revistas. Então, tem Mas você não pode rever de uma hora para outra? Além disso, tem muito lobby também e tem coisas que você não pode terminar de uma hora para outra. Veja bem, algumas precisam de lei, outras precisam eventualmente de mudança constitucional. Há lobby de resistências em todas elas, sem a menor dúvida. Mas o fato é o seguinte, o Brasil, que tinha um patamar histórico de 2% de exonerações fiscais, está com 4,4%. É claramente fora do É daí que você pensa em tirar? Então, parte vem dali. Esse é um ponto importante. Quanto vem daí, Pércio? Olha, a nossa ideia aqui é, para zerar o déficit em 2 anos, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que dá para fazer com uma boa base parlamentar, que o governo Alckmin certamente terá. Você falou se a gente conseguir, quer dizer, você mesmo duvida. Não. Eu digo para você o seguinte, o ideal é fazer 2% nisso. 2%. Mas 1% dá para chegar.
Depois posso até detalhar como é que chega nesse mas posso fazer o quadro? Tá, faz o quadro geral e depois a gente vai detalhar. Posso até detalhar depois mais a parte de exonerações. Segundo aspecto, se não vai aumentar a carga tributária, exceto pelo efeito das desonerações, é a questão da Previdência. A Previdência é um tema extraordinariamente complexo, nós estamos com uma visão diferente de todo mundo do plano da Previdência, não diferente no sentido que não seja real, o problema é real. É real e os números falam por si, mas a solução, o critério é diferente. Mas qualquer solução que você faça da Previdência, o impacto de caixa no primeiro e segundo ano é relativamente pequeno, face às dimensões que a gente tem. Você pode obter 20 bilhões, 25 num ano, 25 no ano seguinte, mas é mais ou menos por aí. Como é que faz, então, para evitar, digamos assim, esse déficit zerar em 2 anos? Primeiro, crescimento do PIB, dado que o crescimento do PIB aumenta a arrecadação e o teto de gasto tem que ser mantido. Como é que tem o crescimento do PIB? Não é aumentando o gasto público. Por um motivo, se você olhar essa conta aqui, dessas despesas discricionárias, o que tem disponível para investir é muito menos ainda. Esse ano acho que é 47 bilhões, né? Isso é uma fração muito pequena do total. E não vai ter mais dinheiro público para o investimento. O investimento tem que ser via setor privado. Da importância de você ter uma agenda que dê confiança, segurança jurídica, um bom marco regulatório, bom funcionamento de agências, terminar com qualquer hostilidade em relação ao capital estrangeiro. Tem muita coisa que pode ser feita. Toma tempo, né, Pércio? Olha, toma muito menos tempo do que parece. Se você olhar o que aconteceu esse ano, no começo do ano todo mundo imaginava uma recuperação de 3%. Né? Ou seja, a atividade econômica nesse ano seria 3%. O que aconteceu hoje está em 1,6%, 1,8%, depende de quem analisa. O que aconteceu de lá para cá? Foi só perda de confiança, essencialmente. Claro que o mundo ficou um pouco pior, mas essencialmente perda de confiança. A confiança se perdeu pela instabilidade do processo eleitoral. Tendo um presidente, como vai ser Geraldo Alckmin, com capacidade de articulação política, clareza de ideias e um programa bem definido, a confiança volta. Então, essa questão do quanto o PIB pode crescer depende essencialmente de confiança e tem um efeito importante sobre impostos. Mas tem uma área ainda para chegar, tem um quarto elemento aqui. Tem um quarto elemento. Que é cortar custos. Onde? Falei 2 observações aqui para você. Primeiro, custos no setor público são visíveis a olho nu. Não precisa contratar empresa de consultoria. São visíveis a olho nu. Qualquer pessoa que tenha passado pelo setor público vai te dizer que tem gente em excesso, tem funções duplicadas. Tem gente em excesso com estabilidade, Tem desperdício de recursos, etc. O que é preciso fazer? Primeiro, nas grandes linhas, a solução já está dada. Se você olhar o teto de gastos, o que acontece se você descumprir o teto de gastos? Né? Você tem uma série de gatilhos, mas um deles é não reajuste ao funcionalismo, o outro é não permissão de qualquer item orçamentário crescer mais do que a inflação. Você tem a revisão de cargos comissionados. Você tem uma agenda já implícita no atual teto de gastos. A diferença é que a agenda já implícita no teto de gastos está lá supondo que descumpre o teto de gastos, mas o caminho já está lá. Tá certo. Fora isso, tem muito mais coisa para fazer. Júlia, agora você entra com sua... Para dar um exemplo entre outros. Né? Se você olhar vários dos fundos públicos administrados por bancos públicos, tem taxas de administração extraordinariamente elevadas. Claro que é um ótimo negócio para os bancos públicos, mas não faz sentido. Eu queria pegar um pouco o gancho da Miriam sobre essa questão do orçamento engessado, né? Quando a gente fala em gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, a gente pensa primeiro em Previdência, claro, porque é a maior delas, né? Mais de 135 bilhões. Mas tem também outro tipo de despesa obrigatória, que são as despesas vinculadas, tipo saúde e educação, que a Constituição impõe ali um mínimo para se gastar. O senhor chegou a dizer recentemente que a gestão econômica não pode ser engessada pela Constituição. Podemos depender disso, que vocês pretendem mexer nesses mínimos constitucionais para saúde e educação? Olha, deixa eu fazer uma explicação prévia sobre essa questão. Na Constituição, em 1988, antes da queda do Muro de Berlim, se acreditava que vinculando gastos sociais a impostos, se asseguraria que os gastos sociais seriam mantidos.
O que a gente observou ao longo do tempo é o contrário. Os gastos que realmente mais cresceram não foram esses. Se você olhar, assim, o Brasil gastava 11% do PIB em gastos, tinha 11% do PIB em gastos primários. Está em 20%, com o teto, né? A grande expansão foram benefícios assistenciais de previdência e subsídios. Na verdade, o que expandiu em termos de educação e saúde foi muito menos do que qualquer uma dessas rubricas. O que mostra claramente que você não conseguiu o objetivo que se pensava naquela época. Tem um outro problema nas vinculações. A vinculação, ela engessa o orçamento, não é só do ponto de vista fiscal, é do ponto de vista da administração do orçamento. A discussão do orçamento público é a discussão mais importante que uma sociedade tem que ter. Faz parte do nosso programa, inclusive, juntar todas as funções orçamentárias na Fazenda, depois eu posso até falar sobre isso, mas tudo tem que estar no orçamento. É onde a sociedade decide o que é melhor a cada momento. Vou dar um exemplo para você. O artigo 239 da Constituição vincula o PIS ao bônus salarial e ao seguro-desemprego. Bem, imagina um ano, não é o nosso ano evidente, mas um ano em que a arrecadação do PIS cresça muito, porque a economia está indo bem, e a sociedade acha preferível usar aquele extra de arrecadação, em termos reais, para a segurança pública. Você não consegue fazer. Então, na verdade, como é que você pode fazer? Eu posso diminuir a alíquota do PIS e aumentar a alíquota de um IOF, de tal sorte que a carga tributária fique a mesma, mas eu consiga canalizar recursos para a segurança. Só que quando você diminui a alíquota do PIS e aumenta a alíquota de IOF, por exemplo, IOF sobre operações financeiras, você provoca uma confusão na economia real. Agora, mas tem uma coisa importante. Então é isso, agora vai ser revisto. O senhor está tentando chegar ao ponto de que vocês pretendem rever. Sim, não todas. Essa do artigo 239, com certeza. Com certeza. Quando você diz a sociedade decide, não é a sociedade, é o Congresso. Sim. E o Congresso é totalmente favorável à vinculação de gastos com saúde e educação, entre outras coisas. Isso tem sido assim há 20, 25 anos. De onde você tira que vai conseguir mudar essa Primeiro, ideia? tem mais vinculações de saúde e educação. Esse exemplo do PIS, 239, é um deles. Mas, segundo, é sempre possível manter as vinculações. Nós não estamos querendo diminuir os gastos de educação e saúde. O problema da vinculação não é o tamanho do gasto público. É o fato que, para administrar o orçamento, ela te obriga a ter efeitos reais sobre a economia. Quando você diz, olha, eu quero investir mais nesse setor, um pouco mais naquele, e o orçamento está todo engessado, você é obrigado a mexer com alíquotas, diminuir umas, aumentar outras. Isso tem efeitos reais sobre a economia. Essa discussão é uma discussão que a sociedade... O que é o nosso ideal? É um orçamento onde tudo esteja lá, e nada vinculado. E o orçamento base zero. Esse seria, de longe, o ideal. E vou te garantir uma coisa. O Congresso certamente vai continuar gastando em saúde e educação porque é o que a sociedade deseja. Não é porque está vinculado, não. É o que a sociedade quer. A vinculação não é ela que faz os gastos acontecerem. É o desejo da sociedade. Nós temos um pacto social implícito na nossa sociedade que continua valendo, que é centrado nas funções básicas do Estado, que é educação, saúde e segurança. Isso vai continuar valendo de qualquer forma. Professor, para essa conta de zerar o déficit em 2 anos, é essencial fazer uma reforma da Previdência, concorda? Concordo. A reforma da Previdência que vocês estão elaborando, pelo menos por alto, parece muito semelhante com a que o governo atual estava tentando aprovar e não conseguiu aprovar, né? Um dos motivos, inclusive, ficou até, deputados do PSDB que consideraram que as medidas eram impopulares e acabaram não ajudando o governo Temer a não aprovar. Não só o PSDB, mas também partidos que hoje estão coligados com o PSDB, com o Geraldo Alckmin, e também criaram dificuldades para aprovar essa reforma. O que o senhor garante ao senhor que o senhor vai conseguir agora implantar essa reforma vai ser essa mesma reforma? E como é que o senhor vai conseguir apoio para aprovar essa reforma, sendo que no governo atual não conseguiu por causa de grupos que estão hoje com o Geraldo Alckmin? Vamos lá. Primeiro, uma circunstância política importante. Tem o lado que não é alvissareiro, a saber que a atual estrutura partidária deve ser renovada na próxima legislatura. A gente vai ter muito menos renovação do que se imagina.
Mas tem o outro lado que é o seguinte, o capital político de um presidente eleito. Vamos lembrar que o presidente Collor conseguiu fazer, na verdade, um empréstimo compulsório de todas as pessoas do país, que é claramente anticonstitucional, e aquilo foi aprovado pelo Congresso e validado pelo Supremo, inclusive. Estou dando um exemplo extremo, mas não subestimemos o capital político de um presidente da República, desde que ele tenha articulação com o Congresso. Esse é um primeiro ponto. Mas Qual será essa reforma? E qual será essa reforma que vocês vão propor? Ela é diferente das outras. Eu vou dar Inclusive diferente da proposta do Temer, é isso Sim, que ele perguntou. é diferente da proposta do Temer. Em que aspecto? Eu vou dar Tem alguns... idade mínima? Tem idade mínima? Não, idade mínima, certamente, porque você pode discutir, obviamente, militares têm sempre idade mínima menor em qualquer lugar do mundo, mulheres, pode discutir se tem homens e mulheres têm a mesma idade ou não, mas o ponto é o seguinte, ter idade mínima é fundamental. Você tem que ter uma transição que faça sentido. Alguém que vai aposentar aos 63 anos, você talvez não tem que esperar 2 anos, espera 1 mês a mais ou 2 meses a mais. Você vai estar aos 40 e vai se aposentar lá na frente, é diferente. Mas o ponto importante não é a idade mínima. Todos os países do mundo têm idade mínima. 65 anos? 65 anos me parece bem razoável. E para a mulher, mesma idade, 65 anos, Olha, ou um pouco abaixo? Isso é que nem o Waze. Sabe como é o Waze? Você marca o ponto de destino e qual é o ponto de partida. E o itinerário é uma construção política da sociedade. Qual é o melhor caminho para chegar lá. Por isso é importante você ter em mente 2 coisas separadas. Qual é o objetivo? Para onde você quer ir? Que é muito mais do que, digamos, o déficit caixa da Previdência hoje. E segundo, quais são os critérios? O objetivo tem que ser um sistema que é um sistema híbrido. Você tenha uma garantia mínima de renda. Vou dar um exemplo aqui, tipo R$500, mesmo que o sujeito não tiver contribuído. Um teto de benefício baixo, em sistema de repartição, digamos até R$2.000, e o resto é capitalização. Esse é o ideal. É o ideal para o Brasil. O teto, então, Esse é o ideal para o Brasil. Como implementar o ideal? O correto, mais simples, é implementar na margem. Quem está entrando no sistema, quem tem 16 anos agora, já entra no novo sistema. O problema, quem fez o sempre... 16? É quem vai entrar no mercado de trabalho. Você está entrando agora. Isso, exatamente. Entendi que era quem já tinha aqui. Isso. O problema todo de você começar o novo sistema, depois de falar dos antigos, né? Começar o novo sistema agora, é que claramente ele agrava o problema. Porque ele tem, apesar de ser uma transição suave para um sistema híbrido, onde o grosso é capitalização, ele agrava o seu problema atual. Mas em algum momento, pode não ser agora, pode ser daqui a 2 anos, o Brasil tem que começar do zero um sistema novo. Como resolver o sistema atual? Eu acho que tem 2 questões diferentes, que são os regimes próprios e o regime geral. E tem 2 aspectos, um aspecto de caixa, que é o que está todo mundo olhando, mas Previdência resolve, antes de mais nada, atuarialmente. Imagina que os regimes próprios, como se fosse num fundo de pensão que a garantidora... Né? É dos funcionários, só para Servidor esclarecer, servidor público servidores e do setor privado. Servidores públicos, é como se fosse um fundo de pensão cujo garantidor é a União. Exatamente a Petros ou a Previ, só que o garantidor é a União. Esse fundo de pensão tem que ter equilíbrio atuarial. Todo equilíbrio atuarial envolve o quê? Envolve tempo de contribuição, a idade mínima, vamos supor 65, pode ser a transição, o tempo que se espera que viva depois disso. E quanto se contribui? Quanto se contribui e a taxa... Aumentaria o percentual? Quanto se contribui e a taxa de juros. Você aumentaria o percentual de contribuição do setor? E a taxa de juros. Isso é o que as pessoas não pensam. Atuarialmente, qualquer equilíbrio atuarial tem que ter taxa de juros. Qual é a taxa de juros? É a taxa de mercado. A taxa de longo prazo. É NTNB ou TLP. É a taxa de mercado. O sistema tem que ser parametrizado. Então, assim, dada a taxa de juros atual, dada a expectativa de vida após 65, eu posso ter 2 formas de ajuste, ou no tempo de benefício, ou no benefício, ou na alíquota de contribuição. Tem 2 formas de ajuste. Então, qual a melhor? Agora... Espera só um minuto. Tem que colocar... Essa discussão vai ser feita com o Congresso, mas tem que colocar o problema da forma correta, que é a forma atuarial de resolução. Mas, olha, é muito simples. Esse fundo de pensão aqui tem que ter equilíbrio atuarial. Por que eu estou insistindo em separar os funcionários públicos, digamos assim, os servidores públicos, do resto da sociedade?
O Brasil gasta 10% do PIB, digamos, com previdência, 8,5% do PIB vai para 30 milhões de brasileiros. 1,5% do PIB vai para 1 milhão de brasileiros, que são ex-servidores públicos e militares. Claramente, o nosso sistema é injusto. Você não pode pretender uma única solução atuarial para o regime geral, que vale para todo mundo, e para... Mas, enfim, vocês vão fazer uma reforma da Previdência. Miriam, tem uma coisinha nisso aqui. Você fez toda a teoria. Agora, o resumo, pelo que eu entendi, é o seguinte. As pessoas vão trabalhar mais tempo, contribuir mais e receber menos. Não. Trabalhar mais tempo, sem dúvida. Contribuir mais? Sem dúvida. O nosso objetivo, para os novos entrantes, na verdade, você vai ter um sistema único para todos os brasileiros, como tem que ser, independente de onde estejam trabalhando. Para quem está hoje no sistema, uma idade maior de aposentadoria é fato. Agora, qual é a melhor forma de ajuste? Você ajusta no benefício ou você ajusta na alíquota de contribuição? A sociedade brasileira, claramente, não quer ajustar no benefício. Ponto. Ajusta na alíquota de contribuição. Aumenta a contribuição. Paga mais. Mas a diferença, que eu volto ao meu ponto aqui... São vários assuntos aqui, Sardelberg, nós temos que ir adiante. Ficar só na Previdência. Mas são dois equilíbrios atuariais diferentes, que vão dar resultados diferentes. O erro, que eu acho que eu não gosto, melhor dizendo, da proposta Temer, é que é uma proposta voltada para a Caixa e para uma única solução quando eu tenho dois problemas diferentes. O critério sempre é o critério atuarial e diferenciando um regime do outro. Mudando de assunto, se é possível, o assunto é talvez a coisa mais dramática, a situação mais dramática do Brasil hoje, que é desemprego. São 13 milhões de desempregados. Nós vimos agora há pouco a notícia sobre a criação de vagas, mas está sendo uma criação muito modesta, muito moderada e claramente insuficiente para os 13 milhões de desempregados. A pergunta é, tem alguma política específica para isso ou espera crescer e resolver o problema naturalmente? Eu lembro que no programa apresentado, ou no esboço de programa, né, que não é um programa, apresentado pelo PSDB, só fala uma coisa, dizendo o seguinte, vamos cuidar de gerar emprego e renda. Ok, e daí? Bom, primeiro programa mesmo... Não tem. Deve ir para o ar amanhã. Tem mais de 100 páginas, então... O que foi apresentado aqui é um resumo. O que fala lá de emprego e renda? Vamos voltar à questão aqui, seguinte. Emprego não cai do céu. Alguém gera emprego. Esse alguém a gerar empregos não é o setor público. Então, a pergunta é a seguinte. Você vai gerar, quem gera empregos é a iniciativa privada. Vai ter um programa específico para emprego, uma frente nacional para geração de emprego, etc. A resposta é não. E eu vou te dizer por que não. Porque não é assim que se resolve o problema. Na verdade, o grande empregador do futuro, para a mão de obra menos qualificada, é infraestrutura. Nós já fizemos uma coisa importante para dar empregos, que é a reforma trabalhista. Ela é muito recente, não deu resultados ainda, mas dará muito mais resultado para frente. Mas o segundo ponto é atrair investimentos para a infraestrutura, porque a infraestrutura gera empregos, claro, em toda a cadeia, mas o Brasil tem oportunidades extraordinárias de infraestrutura, o Brasil dá um excesso de capitais lá fora, é só questão de você, primeiro, bom marco regulatório, independência de agências, sem nomeação política, segurança jurídica e inteligência. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Pega essas obras paradas, uma ferrovia parada, transnordestina, para dar um exemplo que eu trouxe. A demanda, a sociedade faz todo sentido. Bom, vamos colocar mais dinheiro público para terminar a ferrovia. Nada pior que a ferrovia parada. Verdade, nada pior que uma ferrovia parada. Mas não precisa de dinheiro público. Você aporta a ferrovia numa companhia, aumenta o capital da companhia, né, com capital privado, falta 10 bilhões para terminar, faz aumento, chama um aumento de capital de 10 bilhões. Péssimo. E só terminar. Quem do setor privado oferecer menor participação societária naquela nova sociedade, pronto, passa a ser o novo acionista. É tão simples quanto isso. Olha, o Brasil tem um potencial extraordinário em infraestrutura.
O que precisa é inteligência e boas garantias jurídicas para atrair o investimento privado, nacional e estrangeiro. Eu queria colocar uma questão para você, o seguinte, essa questão do emprego, do investimento. Você colocou conceitualmente. Agora, nós estamos com uma taxa de desemprego, com 13 milhões de desempregados, há um clima de urgência de enfrentar esse problema. Então, o que eu indagaria a você é o seguinte, que ações imediatas o governo vai tomar para a gente ter um tempo de resposta em relação ao emprego que seja o menor possível? Ou seja, em que momento a sociedade vai ter uma segurança e um alívio nessa área? Vamos lá. Como falei, a atividade econômica vai recuperar com confiança muito rapidamente. Mais atividade econômica é mais emprego, não tem a menor dúvida. A ideia de que tenha que ter uma política específica para emprego é uma ideia que, infelizmente, não tem. Primeiro, não há dinheiro para fazer isso. E, segundo, a noção de que que o Estado deva fazer isso é uma noção errada. Eu acredito firmemente que o Brasil, se entrar na rota de um crescimento sustentado elevado, com mais ganho de produtividade, mais investimentos, como tem um potencial de investimento enorme em infraestrutura, vai gerar um volume de emprego muito forte. Mas não é o governo que gera. A iniciativa privada, o papel do governo... Mas qual o tempo de resposta para isso? Olha, tempo de resposta é difícil avaliar. Nós não chegamos nessa situação do dia para a noite. Professor, ela foi piorando. Uma forma de ajudar o setor privado a gerar emprego é talvez reduzindo encargos trabalhistas. Sim. Está no plano de vocês reduzir encargos trabalhistas? Olha, nós temos 2 tipos de encargos trabalhistas aqui. Vamos falar de 2. Tem muita coisa de pendurado em folha, né? Que não precisa estar de pendurado em folha. Então, claramente, o excesso de oneração da folha... Então, vocês vão fazer desoneração, como a Dilma fez? Não, são 2 coisas. Uma coisa é a desoneração do ponto de vista fiscal. Outra coisa são os vários penduricários que estão ali na folha. Mas, tirando os penduricários, tem 2 itens importantes de folha. Contribuições para o INSS e FGTS. Vamos lá. E as contribuições para o INSS, os 8% do empregado estão mais ou menos em linha com o resto do mundo. Os 20% do empregador que estão totalmente fora de linha com qualquer digamos assim, país mais estabilizado. Diminuir este valor de encargos... aumenta o déficit da Previdência. Aumenta o déficit da Previdência. Esse é o problema. Então, a primeira coisa a diminuir, tão logo a gente estabilize a Previdência, são os 20%. Porque isso é o que está fora de linha no mundo todo. Não dá para fazer agora. Segundo, vamos olhar agora o FGTS. Tem um pedaço do trabalhador e um pedaço patronal. Aí, claramente, você pode reduzir. Se você reduzir o pedaço do empregador ou o pedaço do empregado, claramente... Está propondo reduzir a contribuição do FGTS, do trabalhador? Não, eu não gosto. Por isso eu volto ao meu ponto aqui, é o seguinte, você pode fazer. E seria bom para emprego, mas tem uma contrapartida. Você está piorando a poupança compulsória dos atuais trabalhadores. Vale a pena fazer esse movimento? Claro que como você não está falando de dinheiro público, você está falando de dinheiro das pessoas, é uma discussão a ser feita. Eu acho que a primeira coisa eu vou comentar sobre FGTS. Tem que ser remunerado bem. O que acontece até hoje é um escárnio. Não? Que é remunerar mal uma poupança compulsória. Poupança compulsória tem que ser remunerada. E como muda para remunerar melhor? Qual seria o critério? Qual seria... Olha, a melhor taxa que tem, a melhor proxy que tem, é como se fosse aplicar num título de longo prazo do Tesouro Nacional. Melhor proxy para isso, melhor aproximação para isso, é a TLP, que é, no fundo, uma cesta baseada em títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. Essa é a remuneração adequada para o FGTS. Aliás, a propósito, vamos terminar com o FI-FGTS. Não? Que é o Fundo de Investimento, o Fundo de Investimento que empresta dinheiro para empresas. Não, o Fundo de Investimento que compra participações em empresas... compra participações. Tem que acabar com o dinheiro do trabalhador. Não faz sentido nenhum ter participação minoritária em empresas. Já não faz nem para o governo, muito menos usando o dinheiro alheio. Mas agora voltando, o senhor então defende reduzir o FGTS, a contribuição do FGTS. Não. A minha opinião pessoal é que, no momento... Não acha isso meio polêmico no momento desse... Não, minha opinião pessoal é muito clara. É não mexer no FGTS, apenas remunerá-lo melhor. É claro que
tem uma possibilidade de você diminuir os encargos sobre folha sem afetar finanças públicas, reduzindo, digamos, a poupança compulsória. Eu acho que tem prós e contras. Na minha visão, não vale a pena diminuir o tamanho dessa poupança compulsória no Brasil de hoje, ainda mais que nossa taxa de poupança... Pércio, o senhor acabou de falar que não é função do governo gerar políticas específicas, né, para emprego. Uma das propostas de vocês é acabar com o Ministério do Trabalho. Então, a gente pode... essa extinção do Ministério do Trabalho significa a extinção, então, de todos os programas de geração de emprego, ou vocês pretendem passar esses programas para outras pastas e mantê-los? Não, vamos lá. Existe uma pasta aqui, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Isso é parte dos nossos problemas, porque nem todos os programas sociais estão lá. Na verdade, se você tem 20 programas sociais no Ministério do Desenvolvimento Social, tem mais uns 25 fora de lá. Então, você não consegue ter uma visão geral dos programas sociais, qual a eficácia, qual é a avaliação. Aliás, tudo no governo tem que ser avaliado. Essa coisa de você fazer programas e não avaliar está totalmente equivocada. Tudo tem que ser avaliado e a avaliação tem que ser pública, não? Mas se um programa está no Ministério, outro programa está no outro, o que acontece? Você não consegue diminuir um programa nem aumentar outro, porque os dois ministros brigam. Tão simples quanto isso. Então, a ideia é passar todos os programas sociais para o Ministério do Desenvolvimento Social. Há programas sociais no Ministério do Trabalho. Entendi. Não só os do trabalho. Não só os do trabalho. Todos passam para um único ministério. Eles podem dizer, é um superministério? Sim, mas é onde você consegue visualizar todos os programas. Tem muito a ser feito nessa área social. Por exemplo, unificar cadastros. Você não sabe hoje se o sujeito... Se você não consegue digitar um CPF e saber se ele está recebendo seguro-desemprego e está empregado. Existem os bancos de dados, mas eles não se falam. Então, você ter um banco de dados único para todos os trabalhadores, com os dados que já estão disponíveis no governo, é extraordinário. Faz uma diferença de prevenção de fraudes, de eficácia enorme. Todo problema de políticas sociais é como é que você consegue focar em que realmente precisa, né? Vocês têm evidência de que tem muito desvio nesses programas? Vocês têm evidência de que tem muito desvio, superposição nesses programas? Quantos programas tem sido feitas várias checagens. Todas as checagens feitas mostram um volume de ou fraudes ou, na verdade, duplicação muito expressivo. Dá para traduzir isso em dinheiro? Olha, é difícil saber, mas quando você tem programas que não são avaliados, que, na verdade, vários deles são autodeclarados, que não tem checagem, eu garanto para você que o volume de pessoas que estão recebendo indevidamente é muito grande. Seguro pescador? Esse é um entre outros. Na verdade, o fato de ter gente recebendo indevidamente é ruim, porque você está tirando o potencial de aumentar o dinheiro daquele que de fato precisa, né? Daí é importante colocar tudo dentro de um único ministério. O Pércio, você falou sobre atrair investimentos, enfim, que investimento público não vai ter, então vai ter que ter investimento privado, nacional e estrangeiro. Falou também sobre coisas que atrapalham o investimento, que é burocracia, o nosso sistema tributário, os encargos, etc. E tudo isso é difícil de mudar e leva tempo. Quer dizer, não é que você vai chegar lá em janeiro e vai mudar tudo. Vai ter que mandar lei para o Congresso e tal, Isso quer dizer o seguinte, você acha que o investimento vai começar a vir assim só porque o PSDB voltou para o governo? Não, não é porque o PSDB voltou para o governo, não. Aliás, o PSDB teve uma agenda de reformas do Brasil durante o governo Fernando Henrique importantíssima. Nós temos as privatizações, quebra de monopólios, a lei de responsabilidade fiscal, tripé macroeconômico, tudo isso aconteceu no governo FHC. Então, já tem esse legado reformista tem que continuar. Mas não é por causa do PSDB, não. Eu vou dar um exemplo para você, o seguinte. Tem hoje investimento substantivo em linhas de transmissão elétrica, privado, hoje. Aliás, tem investimento... Hoje, acabou de entrar um grupo hindu importante, da Índia. Então, aí está entrando um monte de investimento estrangeiro e tem uma bronca aqui no mercado local com os investimentos chineses. Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, a minha opinião é a seguinte, essa bronca estatal, não tem nem pé nem cabeça.
todo investimento é bem-vindo. Alguém acha que um chinês vai comprar uma hidrelétrica e vai levar para a China? Isso não faz sentido nenhum. Nós precisamos de investimento nacional e estrangeiro. Todo investimento estrangeiro é bem-vindo. Se é da Índia, da China, da União Europeia, dos Estados Unidos, para nós, eles têm que ser recebidos de braços abertos. Nós precisamos gerar empregos e gerar atividade econômica. Eu estava citando aqui o exemplo da linha de transmissão. Hoje tem investimento privado em linha de transmissão. Tem em pré-sal, mas não tem saneamento básico. O mundo inteiro tem investimento privado em saneamento básico. Por que não tem saneamento básico? Uma baita confusão de competência entre estados, União, municípios, não tem agência reguladora. Resultado, só se o investidor privado for insano para investir em saneamento básico. Como vocês pretendem atacar isso? Olha, tem uma reforma agora enviada ao Congresso, pelo governo Temer, que eu não cheguei a avaliar, mas os conceitos têm que ser os mesmos. Primeiro, você tem que ter uma boa agência reguladora, com capacitação técnica. O que acontece com a agência reguladora no Brasil é escandaloso, tem indicações políticas, não faz sentido nenhum. E mais, como elas são pensadas de uma forma independente, você fez a indicação política e o sujeito lá fica. Não pode ter, digamos assim, critérios técnicos e a governança para preencher agências reguladoras é fundamental para todas, inclusive para o saneamento. E tem que resolver o problema das competências. Quem é o responsável? E tem que ter segurança jurídica de respeito aos contratos. Segurança jurídica é algo muito importante, por exemplo, ela não está no nosso direito administrativo. Então, muitas vezes as pessoas criticam o juiz que criaram insegurança jurídica, despachando esse... Mas, óbvio, peraí, ele julga de acordo com o que está no direito administrativo. Se você não ter segurança jurídica no direito administrativo, é uma falha que precisa ser corrigida. Mas eu acredito que, da mesma forma que você tem investimento privado no pré-sal ou em linha de transmissão, você vai ter em ferrovias, que hoje estão paradas, você vai ter no saneamento básico, e o investimento vem muito rápido. Quando você sinaliza para onde você está indo e tem confiança, as pessoas não esperam chegar lá. O investimento vem antes. Outro aspecto. Aliás, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, 2 perguntas em uma, que ficou ali atrás. Você diz que não haverá aumento de carga tributária e que não vai criar imposto novo, mas não ficou claro se alguns impostos vão aumentar. A outra coisa é o seguinte, o candidato Geraldo Alckmin falou em dobrar a renda do brasileiro. Se a gente for ver o histórico, se demora muito pelo padrão de crescimento que a gente tem e você olha, nós temos um crescimento pífio nos últimos anos e vai ter dificuldade para crescer para frente. Em quanto tempo vocês pretendem dobrar essa renda? Bom, vamos lá. Sobre a questão de dobrar a renda, se pegar, qualquer um que pegue uma calculadora, se crescer 4,5% e olhar a demografia do jeito que está estruturada, vai demorar 20 anos. Para dobrar a renda. É isso. Só qualquer máquina de calcular. O que é importante quando você diz dobrar a renda? Fala, peraí, como é que eu faço para crescer de 4% a 4,5% de forma sustentável? Aí você olha o problema na sua raiz, que é aumentar investimentos e ter ganho de produtividade. Como é que você faz para ter ganho de produtividade? São os caminhos óbvios. Educação, abertura econômica, mas tem que fazer de forma agressiva, agressiva no bom sentido da palavra, né? Uma e outra. Tem que ter uma meta forte para mudança de educação, basicamente, essencialmente educação fundamental, básica e primeira infância, que é onde se dá os grandes saltos. Você tem que abrir a economia. Pércio, desculpe, mas o Brasil aumentou muito a educação nos últimos anos, uma grande inserção educacional, e a produtividade do trabalhador não acompanhou. Então, não necessariamente essa correlação existe. Primeiro, são 2 coisas separadas. Primeiro, o Brasil colocou crianças na escola. Se as crianças aprendem ou não aprendem é outra questão. Então, o esforço de colocar... Elas não estão aprendendo. Se olhar o nosso resultado dos exames PISA, exames comparativos, é muito ruim. Então, elas estão na escola é ótimo, só que elas não aprendem. A produtividade, na verdade, piorou, mas não foi porque deveria ter, por inúmeros outros fatores. Quando você destina 500 bilhões do Tesouro Nacional para o BNDES privilegiar alguns setores, você está, na verdade, prejudicando o país. Está piorando a produtividade do país, está piorando a alocação de recursos. Quando você faz acordos comerciais ridículos, feitos que nós fizemos durante o governo petista, ao invés de fazer acordo comercial com quem interessa, que é
que é a União Europeia, os Estados Unidos, infelizmente, não está receptivo no momento, mas e os países do Pacífico, você está perdendo a chance de melhorar a economia. Então, na verdade, eu acho que essa correlação entre educação e produtividade, o fato que você tenha colocado o crescimento da escola, a produtividade tem, na verdade, diminuído. Nós chegamos a extraordinária e produtividade negativa, né, o que é extraordinário. Não é de se estranhar, dado o grau do volume de distorções criadas na economia brasileira. O senhor mesmo está, pelo que o senhor está falando, você tem essa proposta de dobrar a renda, mas o senhor mesmo admite que isso vai demorar muito tempo. Sim, claro. Não parece que lançar isso numa campanha tem muito mais uma tentativa de um apelo eleitoral do que de mostrar algo que pode ser realmente transformado em prática? Não é mais um discurso fácil de candidato? Eu vou dizer vou dizer por que não. Você está hoje com o país crescendo, digamos, 2% ao ano. Para crescer 4,5% de forma sustentada, 1% virá de educação. Daí a nossa meta aqui de melhorar o PISA em 50 pontos em 8 anos. É difícil? É. Vamos lá, mas o Vietnã melhorou o PISA dele 40 pontos em 9 anos e partindo de um patamar muito mais alto que o nosso. Eu posso falar bastante tempo sobre educação, que sou apaixonado pelo tema, mas dá para fazer em 8 anos. Mais 1% de produtividade tem que vir de onde? Abertura comercial. E aí... Aí eu até queria chamar um gráfico que eu também pedi para a gente olhar um pouquinho. Estão prometendo chegar a 50% do PIB a corrente de comércio. Nossa corrente de comércio está estagnada, perto, em torno de 16%, 17%. Aí a gente pegar o dado lá do começo de 2000 para cá, só teve um ano, 2004, que chegou a 23%. Quer dizer, chegar a 50%, vocês estão fazendo várias promessas assim, olha, vamos acabar com o déficit em 2 anos, vamos dobrar a renda, agora você fala em 20 anos, e vamos chegar a 50% do PIB de corrente de comércio no meio de uma guerra comercial começada pelos Estados Unidos. E aí? Vamos lá. É claro que a guerra comercial começada pelos Estados Unidos... Complica muito. Complica o quadro, não tem a menor dúvida. E duplicar a renda, eu sempre falei, olha, qualquer um que use uma máquina de calcular vai chegar à conclusão que eu cheguei. Mas ela serve como baliza. Aumentar 50% o fluxo de comércio vai gerar 1% a mais permanentemente de produtividade no país. O ponto é importante pelo seguinte, por que você quer fazer abertura? É para exportar mais e para importar mais. Mas o conceito da abertura é que faz diferença. Eu quero fazer abertura para ter grande produtividade. Para mim não interessa se fizer um acordo com a União Europeia e ter certeza que nós vamos exportar mais, vamos exportar para eles exatamente o que eles exportam para a gente. Essa visão mercantilista da abertura comercial está errada. O Brasil tem que, na verdade, atuar no sentido de aumentar a produtividade. Não, ninguém mais faz pergunta que eu vou chamar um intervalo daqui a pouco. Fica todo mundo quietinho aí. Não, só observar aqui. A questão tarifária é muito importante. O Brasil tem que ir para uma tarifa máxima de 15%. O Brasil tem... Hoje é 35%. Como? Hoje é 35%. Sim, é 15%. Você tem que reduzir todas as tarifas indo para 15%. Você tem que simplificar a estrutura tarifária. Isso é fundamental, porque desonerar a importação de bens de capital e vários bens sociais, bens de informática. Por um motivo, você não vai conseguir modernizar a indústria brasileira se nós tivermos, como temos hoje, uma proteção tarifária para a indústria nacional, em detrimento da importação de bens de capital, maior até que os nossos parceiros do Mercosul. Não faz sentido. O protecionismo está travancando e brecando o desenvolvimento do Brasil e os ganhos de produtividade que a gente precisa. Tá, vou fazer um intervalo. Agora voltamos já com o segundo bloco da entrevista com Pércio Arida, assessor de economia do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista o economista Pércio Arida, representante do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Pércio, você ficou devendo uma resposta para ele e depois o Valdo vai fazer uma pergunta. Bom, essa pergunta é sobre se aumentar a alíquota de imposto. Uma coisa é a reoneração. De resto, não aumenta a alíquota de nenhum imposto. Na verdade, vai diminuir a alíquota de imposto corporativo, compensada por tributação sobre dividendos. E tem a reforma do IVA, que todo mundo conhece. Professor? Nós passamos... careca de conhecer aqui. Diga. Nós passamos recentemente por uma crise grave
provocada pela greve dos caminhoneiros, disparada por causa da elevação muito forte do preço dos combustíveis do diesel, né? Levou até a criação de um subsídio para o diesel, para você baratear o diesel para os caminhoneiros. Eu sei que o PSDB já no passado discutiu muito isso, uma ala defendia a paridade do preço interno com o preço externo, tinha outra ala que não, tinha uma ala que defendia que a Petrobras tinha que ter ali uma função social, amortecer um pouco desse reajuste aí, não repassar totalmente. Qual a posição do senhor? O senhor falou de qual modelo? Nosso programa é claro. Primeiro, nós temos que ter esse amortecimento. O preço interno, ao longo do tempo, tem que corresponder ao preço internacional. Caso contrário, você gera distorções na economia. Por que eu digo ao longo do tempo? Tem que seguir o sistema europeu. Quer dizer, quando sobe muito o preço do petróleo, os impostos sobre os derivados do petróleo diminuem e vice-versa. Então, você, na verdade, amortiza via tributos as oscilações de preço domésticas. Agora, o segundo aspecto é acabar com o monopólio de refino da Petrobras. Qualquer lugar do mundo, se você tem competição no refino, tem uma refinaria que repassa integralmente o preço, a outra, na verdade, repassa menos para pegar parcela de mercado da que está repassando inteiramente. Essa competição no refino é natural. Se monopólio privado ou estatal é ruim. Nós acabamos com o monopólio estatal do petróleo lá em 95, ele acabou no pré-sal e na exploração, mas ele continua na prática no refino. Pois é, então, Pércio, essa é uma proposta que todos os candidatos falam, né? Que tem que acabar, quase um mantra, assim, tem que acabar com o monopólio de fato no refino da Petrobras. Como fazer isso? Vendendo as refinarias, dando subsídio para quem está fora entrar? Como é que você pretende? Zero de subsídio. Subsídio aqui é quase palavrão. Não pode dar subsídio. Precisa acabar os que tem. Aliás, crédito subsidiado, crédito direcionado... Acho que ela queria falar incentivo. Tem que terminar estimular, tudo isso. Não precisa, na verdade, dar incentivo. Tem que colocar a venda. Colocar a venda de uma forma controlada pelo CAD, que é o órgão controlador de competição. Não pode alguém do setor privado comprar digamos, 70% das refinarias e 30% ficar com a Petrobras. Isso não pode. Você tem que realmente forçar, privatizar aos poucos, e quem compra um pedaço não pode comprar outro. É assim que se faz. Professor, o senhor não entende assim, o senhor vai manter o subsídio do diesel temporariamente ou não? Olha, o subsídio do diesel deve acabar. Mas já acaba agora? Olha, tem que estudar um pouco como é que... Porque tem que tomar essa decisão logo que chegar lá. Como? Porque como ele está previsto para acabar dia 31 de dezembro, quem governar, quem for eleito, vai ter que tomar decisão imediatamente. Olha, se prorroga por mais um tempo. Não renovar. Não renovar. E para o gás de cozinha? Tem muito uma questão sobre o preço elevado demais para o gás de cozinha, principalmente para as famílias mais pobres. Olha, essa questão é muito relevante. Por que você deu subsídio, que é quase meio Bolsa Família, para o diesel e não deu para o GLP? Obviamente, está errado. Primeiro, nós não estamos em situação fiscal de dar subsídio nenhum. Esse é o primeiro fato. Segundo, uma coisa é você ter a estrutura de impostos para toda a cadeia do petróleo amortizando as flutuações. Ok. O que você não pode dar é o subsídio. Porque amanhã o preço do petróleo cai, e o que você teria que fazer? Se fosse uma estrutura que estivesse amortizando, você, na verdade, aumenta os impostos para compensar a queda do preço do petróleo. Então, ao longo do tempo, você se equilibra. O papel de impostos aqui é simplesmente de amortecer as flutuações. O papel de impostos como subsídio não faz sentido nenhum. Pécio, para fazer uma privatização das refinarias e ter algum interesse, ou de fora ou aqui dentro, de capital privado, é preciso ter muita clareza na política de preço, porque ninguém entrou ainda, porque o preço do combustível no Brasil, historicamente, ele é manipulado. Então, qual é a posição de vocês e qual é a posição em relação a outras empresas que podem ser privatizadas, não só as refinarias? Olha, o grande desserviço dessa crise, um dos grandes desserviços, foi voltar a chamada conta petróleo com a Petrobras, por um motivo. Um grupo privado falou, peraí, eu vou entrar nesse país que na hora H impõe uma política absurda, faz uma conta petróleo, uma conta gráfica com a Petrobras e vai ver, não faz uma conta gráfica comigo. E como é que eu fico? Então, essas soluções artificiais, elas geram problemas. Você não pode ter conta gráfica,
você não deve fazer subsídios, você tem que simplesmente imaginar o sistema da forma como eu estou falando, que é a forma europeia. Interesse terá, não tem a menor dúvida. Mas e qual a periodicidade que você vê para isso? Porque o que você está dizendo é o seguinte, quando o preço do petróleo subir, eu diminuo o imposto. Sim. Quando ele cair, eu subo o imposto, para ter uma estabilidade. E esse fundo seria administrado como? Quem ficaria com esse dinheiro? Ninguém não precisa. Ninguém fica com o dinheiro. O que você está fazendo é minimizar as flutuações do preço doméstico. Tem que combinar com os estados, que levam a boa parcela disso em ICMS. É óbvio que tem que ser algo combinado com os... Aliás, vou dizer assim, a gestão pública tem que ser pensada, não é só a União. Previdência que nós estamos falando aqui, não é um problema da União. É da União, sim, mas é de estados e todos os grandes municípios. Da mesma forma, o problema do diesel não é só o problema da União. Esses impostos amortecedores têm que ser pensados no conjunto. Eu acho que com novos governadores e com o novo presidente, essas agendas têm que ser pensadas em comum. São problemas comuns, você tem que achar uma solução boa. Pessoalmente, você é a favor da privatização da Petrobras? Olha, privatização é o seguinte, toda estatal é definida por uma tríplice aliança. Os políticos que têm influência na estatal, os que querem ter, boa parte dos funcionários da estatal e setor privado, que vende e compra para a estatal e, na prática, faz lobby para não privatizar. Se você disser vou privatizar tudo, sabe o que acontece? Todos os lobbies se alinham contra você e bloqueiam qualquer coisa no Congresso. Então, a clareza do problema de privatização é o seguinte, você diz o que você não vai fazer e você toca o resto. Nós já dissemos, nós não vamos privatizar o Banco do Brasil e não vamos privatizar a Petrobras, vão privatizar o refino da Petrobras, mas não a Petrobras. Também dissemos que vão terminar a privatização da Eletrobras, sobre o resto não se falou nada. Correios. A Caixa, não. Sobre o resto não se falou nada. Então você coloca a Caixa na possibilidade. Eu não falei nada sobre o resto. Pécio, tem uma outra questão por falar em banco. O seu candidato critica muito os spreads, os altos juros bancários. Uhum. Você conhece o banco, já esteve em banco, já esteve no Banco Central. E como é que reduz o spread bancário? Ainda mais, ele tem criticado também a concentração. A concentração só aumentou, os bancos saíram do Brasil porque quiseram. E como é que aumenta a competição e como é que reduz o spread? Se você no Banco Central não conseguiu. Olha, o spread bancário é um problema histórico do Brasil enorme. Houve época que o problema todo era o compulsório, depósito à vista, hoje é um problema menor. Mas tem IOF, que claramente é um problema. Mas no essencial, é problema seríssimo. Se você olhar, por exemplo, nossa grade de crédito vai de 7% ao ano para 300% ao ano. Está claramente fora de prumo. Né? O que precisa fazer aí? São duas coisas. Primeiro, aumentar a oferta. Nesse sentido, facilitar, como o Banco Central fez recentemente. Aliás, a nossa intenção é manter a atual diretoria, depois que até falo sobre a independência do Banco Central. Mas facilitar a entrada de novos atores nesse mercado para aumentar a oferta de crédito, sociedades específicas, fundos de investimento, como o Banco Central vem fazendo, é fundamental. Tem que ter mais bancos, a abertura comercial tem um papel importante também, porque você permite que entidades de fora emprestem para indivíduos aqui do Brasil, sem ter que passar necessariamente, ter presença física no país. A autorização presidencial para entrar de bancos estrangeiros não faz sentido. Ou seja, eu poderia pegar um empréstimo de um banco lá fora, assim que o banco tenha presença aqui. Sim. Tá. Então, meu ponto é assim, tem que aumentar a oferta de crédito. O segundo ponto é o seguinte, tem que fluir informação. Cadastro positivo. O que acontece hoje é o seguinte, os grandes bancos brasileiros têm um volume de informação sobre as pessoas e, portanto, sua qualidade de crédito é enorme. Você vê seu cartão de crédito, vê sua conta no banco, vê o quanto tem o seu histórico, quando você tomou dinheiro no cheque especial ou não. Ele sabe o seu valor, se você é um bom pagador ou não. Os outros que estão entrando não têm essa informação. Então, você ter cadastro positivo e disseminar essa informação sobre a qualidade do crédito que está empossada nos bancos é fundamental. Terceiro ponto que é vital, a nova lei de garantias e falências. Por que é vital? Olha, o crédito... Não tinha quanto tempo se consegue, com essas medidas, mais competição, abertura para pegar empréstimo no exterior ou novas entidades? Olha, claro que toma tempo, mas é rápido. A entrada de novos atores no mercado de crédito é muito rápida. A abertura só depende do governo. Lei de garantias tem que ser aprovada. Tá certo. Mas faz toda a diferença. Você olha, por que o empréstimo imobiliário hoje existe há 30 anos,
né? Você consegue prestar 30 anos, juros relativamente baixos, e não tinha antes. Porque tem uma lei de alienação fiduciária, que dá garantia para o emprestador que ele pode executar o seu colateral. Isso tem que valer para todos os ativos da economia. Você vai ter uma expansão de crédito no Brasil extraordinariamente grande, mas precisa de uma nova lei de garantias. Agora, você estava falando do Banco Central Independente. O seu candidato não fala disso. Não, olha, tem muitas formas de independência de Banco Central. O que é importante no Brasil? A ideia é manter o Ilan Goldfein? Não, sem dúvida. A ideia é manter toda a tal diretoria, mas encaminhar o que eu acho que é o básico, o que o Brasil mais precisa. Mandatos fixos e alternados para os diretores do Banco Central. Então, terá uma proposta nesse sentido. Sim. Enfim, não concorda muito haverá. com isso, não, né? Ele costuma dizer que isso não é esse momento. Olha, costuma lembrar que ele prefere o modelo do capital Fernando político Henrique. nisso. Lembra que o Fernando Henrique já falou que se tivesse mandato fixo, ele não poderia ter demitido o Gustavo Franco. Olha, a evidência internacional é muito clara. Quando você tem mandatos fixos e alternados, você tem que ter cláusula de remoção, óbvio, como qualquer agência tem. Mandatos fixos e alternados faz uma diferença enorme. Quando o Banco Central da Inglaterra, quando o Banco da Inglaterra se tornou independente, que foi agora com os trabalhistas, o custo de captação do Tesouro caiu. As taxas de juros da economia inteira se reduziram. Simplesmente porque as pessoas passaram a ter mais credibilidade nas metas inflacionárias anunciadas pelo Banco Central. Tem um ganho para o país extraordinário. A independência do Banco Central pode ser feita de inúmeras maneiras. Essa é a forma mínima de você gerar o efeito benéfico da independência do Banco Central, a saber, redução da taxa de juros. É isso que é fundamental. O programa acabou. Acabou o programa. Muito obrigada por Eu estar agradeço a todos aqui. vocês. Muito obrigado. A Central das Eleições está terminando agora. Então, muito obrigada pela participação de Pércio Arida e muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. A data de amanhã está reservada para o economista Paulo Guedes, representante do candidato Jair Bolsonaro. Mas Paulo Guedes, até agora, não confirmou. Uma boa noite e até amanhã.